Bom dia, pessoal. Graças a Deus, né, pelo novo dia, pela manhã, pelo domingo. E a gente hoje vai para nosso último encontro, né, do estudo da vida e ministério de Moisés. Eu pediria a Bia para fazer a oração, para que a gente possa elevar a Deus os nossos pensamentos. Senhor nosso Pai, queria te agradecer pelo privilégio da gente poder estar aqui juntos para aprender um pouco mais sobre a tua palavra, Senhor. Orienta-nos e abençoe, Senhor. Seja que ele fale aquilo que o Senhor deseja que a gente estude, Senhor. Obrigada pelo tempo que a gente já teve e descobriu muitas coisas a seu respeito, Senhor. Guarda-nos, Senhor, também no resto do dia, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus. Amém. Hoje nós temos então a nossa quarta aula, que tem como título Moisés liderando a construção da nação. Vai ser um pouco diferente o formato, talvez mais próximo da primeira aula, em que eu vou me concentrar pouco na história e mais na personagem, né, em Moisés. E até porque era esse o objetivo, né? Moisés sempre é o primeiro nome dos títulos, e ele é gente, né? E ele é gente como a gente, né? Um pouco diferenciado aqui na relação com Deus, mas ele então ensina muito mais, traz muito mais lições para nossas vidas, né? E esse é o propósito desse curso, né? E vamos então percorrer aqui, como sempre, a introdução. Vamos ter uma perguntinha. Aliás, eu disse a Rebeca que hoje vão ter várias perguntas, né? Então, ela disse: eu estou pronta para responder. E aí, novamente no deserto, né? Moisés, parece que a sina dele era deserto, né? E um instante de ira. E por fim, a morte de Moisés, né, que também é uma passagem muito assim, interessante, e quem dera a gente tivesse uma morte desse jeito, né? Mas não temos esse privilégio, não. E os textos vocês já puderam ter, né, durante a semana. Aqui é só para dar uma recapitulada, né? Ficar em pé rapidinho. Eles saem aqui do Egito, né? Desde o tempo de José, eles tinham sido instalados, né? Os descendentes de Jacó ali em Gozan. Então eles saem de lá, de Ramsés, passam por Sucote, atravessam o mar, provavelmente aqui. Eu nunca fui na região, mas também ninguém sabe se é bem isso aí, mas se acha que é aí. E eles poderiam ir para cá, diretamente para Canaã, que é a terra prometida, né? Mas Deus os leva, primeiro porque já havia um compromisso de Deus que eles tinham que passar no Monte Sinai, depois que saíssem do Egito, e aí eles vão gastar um ano mais ou menos aqui, em torno do Monte Sinai, porque é o tempo que Deus vai, é onde acontece realmente uma transformação de um povo numa nação, não completamente, mas vem as leis, vem toda uma organização, né? E posteriormente eles vão ter autorização para seguir. Vamos ter um problema aqui na hora quando eles estão em Cades Barnea, né? Que é para entrar na Terra Prometida, e depois na Terra Prometida mesmo, 40 anos depois, eles vão entrar por aqui para atacar Josué, Jericó, com Josué. Então mais ou menos é esse o cenário da nossa aula. E a primeira então pergunta de hoje, para vocês ajudarem, que aspectos essenciais caracterizam um relacionamento maduro com Deus? O que é que vocês acham? Submissão. Conhecimento. Submissão é que poderia até colocar obediência, né? Compaixão.
Vocês estão pensando em Moisés ou em vocês? Confiança. Humildade. Legal. A gente vai ver, na verdade, a maior parte da aula vai ser sobre as características de Moisés nessa relação com Deus, e da liderança dele. E a gente vai identificar essas características que vocês citaram aí. E espero que seja assim o nosso relacionamento com Deus, né? Eu desejo para mim, né? Atingir um relacionamento maduro com Deus. E normalmente não é assim, né? Toda vez que a gente diz por quê, porque eu, né? É porque o relacionamento não está muito maduro, né? Eu destaquei esse texto de Êxodo 14:31, que foi logo que eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Daqui poderia dizer sim que foram felizes para sempre, né? Só que não, né? Depois da travessia do Mar Vermelho, inclusive de forma inédita, o povo tinha obedecido a Deus completamente ali, né, para fazer todo o preparativo, né, da Páscoa, mas daí para frente, infelizmente, não foram felizes para sempre. E essa é a verdade, é a realidade da nossa vida também, né? E aí, novamente no deserto, a gente tem o seguinte: o ministério de Moisés é uma resposta à missão dada por Deus. Ele não almejou nem planejou isso. Quando recebeu o chamado, inclusive resistiu. Nós podemos ver isso, né, nas aulas passadas, na segunda aula. Mas quando entendeu que o melhor lugar para estar era no centro da vontade de Deus, se entregou de corpo e alma, né? Muito humano isso, né? Ele não era o plano dele, né? Ele foi chamado, resistiu, mas quando ele entendeu que o melhor lugar era fazer a vontade de Deus, ele foi e se tornou alguém que nós vamos ver assim, totalmente diferenciado na relação com Deus. Quem dera a gente tivesse aí 10% do relacionamento que ele teve com Deus, a ponto de dizer, Deus dizia assim, ele era meu amigo, era um amigo. E esse é o desafio que a gente tem para frente. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas fizeram uma grande comemoração. Então, existe o capítulo 15, que é o Cântico de Moisés, e é quando Miriam dança com as mulheres, eles fazem realmente uma festa, porque foi uma vitória espetacular, né? Mas, passada a euforia, Moisés conduziu o povo deserto adentro e pôde experimentar todos os desafios relacionados à liderança e ao processo de construção da maturidade pessoal e coletiva de um povo. Eu acho que essa é a perspectiva que a gente precisa olhar ao estudar a história do Êxodo e, aliás, de qualquer personagem bíblico, né? É um processo, porque foram felizes para sempre seria se tivesse completado, né, se alcançasse a maturidade plena, mas não é assim, né? Na nossa vida tem momentos que a gente está extrapolando de fé, de confiança. Tem momentos que a gente está lá no fundo do poço, né, achando que é o fim, né, e faz parte desse processo. Então, se a gente for menos crítico, a gente vai entender as idas e vindas do povo e de outros que estão ao redor. Só Moisés é que realmente parece ter alcançado uma maturidade, né, já mais elevada.
porque ele vai ter uma regularidade, né? Uma regularidade na obediência, na fé, no fazer a vontade de Deus. Moisés é um perfeito exemplo de quão longo e difícil é o caminho para a maturidade pessoal e principalmente para a estatura de varão perfeito. Do jovem príncipe cheio de planos ou do homem de meia idade impetuoso que assassinou o egípcio, sobrou muito pouco. Foram 80 anos, né? Então a gente ainda tem esperança, né? João ainda não chegou nem nos 70, né? Falta um pouquinho. Então isso tudo aqui começa a partir dos 80, né? De repente 80, né? Ou seja, ele está maduro, amadurecido, né? Mas foram uma jornada, foram 40 anos no deserto só, né? Ali trabalhando a vida. A gente é testemunha disso, meu sogro está com 85, esses últimos 5 anos ele está melhor. Está bem melhor, né? Exato, graças a Deus, né? Está pronto para ir para o céu, né? Bom, agora, aos 80 anos, vemos um Moisés paciente, totalmente devoto a Deus e a sua missão. Alguém com características pessoais e de liderança exemplares, cujas principais destacamos a partir de agora. Então essa é a proposta que eu tenho para hoje, né? Para que a gente, com Moisés, a gente compreenda o que a gente precisa para ter um relacionamento maduro, né? E fazer essa jornada para a estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito é aquele termo, né? Aquela expressão usada pelo apóstolo Paulo, né? Que sintetiza, né? O que seria o estado de plenitude ali nessa relação com Deus, né? E tudo mais. Primeiro aspecto, primeira característica, né, que se destaca em Moisés, e que espero que sirva de inspiração para nós, né, que é o relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento íntimo com Deus. O primeiro encontro com Deus no Monte Horebe, ou Sinai, em que, mesmo sendo reverente, demonstrou insegurança, fraqueza e falta de fé, ao momento glorioso, quando desceu do monte com o rosto resplandecente, né, está lá em Êxodo 34, 29, né, que Moisés desce, é uma das passagens que desde criança está na minha mente, né, ele desceu do monte e o rosto brilhava, né, a gente cantava até a música, né, e as pessoas não podiam nem olhar, ele teve que colocar um manto, mas por quê? Porque ele tinha conversado com Deus face a face, era a glória de Deus que estava, né, sendo refletida ali. Quem dera a gente, né, tivesse assim. Existem situações que você às vezes chega para conversar com alguém e essa glória ela passa, né, que você sente, né? Às vezes é alguém que está doente e tudo, mas está mais feliz do que você, né? Está mais em paz do que você, e é a glória de Deus, né? Então, desde quando ele teve aquela conversa com Deus, que ele resistiu, a esse momento agora, após novo e longo encontro pessoal com Deus, o relacionamento de Moisés com Deus deu um salto e se tornou de total intimidade. Essa intimidade foi fruto de muita oração, algumas vezes com duração de 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber água. A grande verdade é que não se desenvolve intimidade sem conversa, convivência e tempo de qualidade. Isso vale para qualquer relacionamento. Conversa, convivência e tempo de qualidade, né? Nos encontros de casais a gente ouve muito isso, né? Com os cônjuges, né? E com Deus não é diferente. Você não vai ter intimidade com Ele se não conversar, conviver e dar tempo para Ele. Dúvidas até aí?
Não, né? Está fácil ainda. Lembrando que esse tempo de qualidade que viu aquele linguagem do amor, né? É uma Das dimensões, né? É. Justamente nesse momento pós 40 dias e 40 noites, ele se irou. Numa das, né? Numa das, né? A primeira. A gente vai ver um pouquinho, mas é isso mesmo. Moisés vai ter alguns momentos que a gente não sabe precisar, mas pelo menos 2 estão muito claros, né? Que ele passou 40 dias e 40 noites com Deus. Nesse primeiro, quando ele volta, que não é esse que ele volta com o rosto resplandecente, ele volta. Esse aí já é o segundo. Já é o segundo. Ele vai ter vários encontros com Deus, né? E lá, né, acho que no capítulo 16 ou 17, Deus fica: vá, vem, vá, suba o monte, desça o monte e diga ao povo, suba o monte, várias vezes, então, mais ou menos 7 vezes Deus faz esse percurso para Moisés, né? Bom, mas vamos lá. Dessa intimidade entre Deus e Moisés nasceu uma amizade. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. É algo bastante peculiar, né? Bastante pessoal mesmo, né? Deus falava face a face. Não que Moisés disse a Deus, né? Porque ele disse que ele via como uma sombra, alguma coisa. Tem um texto que diz isso. Não era, mas era a glória, né? que aparecia. Que chegou a um ponto de o próprio Deus descer do céu para falar com Moisés, né? Lá em Êxodo 19:20 diz assim: o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Não era Moisés que subia: Deus, por favor, não, Deus veio e disse: Moisés, eu quero falar com você. Também nasceram consideração e respeito. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava suficientemente irado para destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. Deuteronômio 9:19. Aqui porque Deuteronômio ele faz a recapitulação, né? Mas em Êxodo tem alguma coisa parecida, que é justamente quando ele desce a primeira vez que as coisas não estão legais, né? A gente vai ver mais na frente, por isso que não vou dar o spoiler não. E um genuíno cuidado da parte de Deus com Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Êxodo 19:9. Ou seja, é Deus dizendo assim: eu vou vir para que o povo me veja falando com você e você seja reconhecido, né? Você seja respeitado pelo povo por ser alguém que assim com Deus, né? Com o chefe. A oração tem um valor crucial na nossa vida. Garante o desenvolvimento de uma relação pessoal com Deus, possibilita conhecer e manter-se no centro da vontade de Deus e alimenta o nosso espírito. Uma música, né, que eu ouvi muito, né? Deus não rejeita a oração é alimento, né? Como é que está a sua oração com Deus? O seu tempo, né, de qualidade com Deus? E aí eu pergunto para vocês, mas eu pergunto para mim também, viu? Não é nenhum julgamento, não se tem intimidade com Deus se não tiver tempo de qualidade, oração, conversa, convivência. Quando eu falei compaixão, na verdade compaixão e misericórdia, uma das qualidades da mulher, porque esse texto aí de medo da ira do furor do Senhor, pois ele estava suficientemente irado para destruir, mas de novo o Senhor me escutou. A gente vai ver, só que eu usei empatia, mas é semelhante. Que ele não, mas essa é uma plenitude mesmo, né? É tão grande que ele é capaz de entender quando o outro está errado, mas ele
pede a Deus por aquela pessoa, né? Porque é um nível que a gente não entende, ou deveria entender, né? Que é quando alguém está lhe fazendo mal, e ao invés de você pensar como retribuir, você chegar para Deus e dizer, abençoe ele, né? É algo elevado, né? Interessante dessa parte aí, quando em Êxodo, foi 19, que Deus desce e Moisés sobe até o... Então, para a gente entender realmente, ter sempre essa clareza na nossa vida. Tem uma parte que é nossa, né? Tem uma parte que é nossa, que eu preciso fazer, né? E sempre eu tenho que ter isso em mente, eu preciso ter esse tempo de batalha, eu preciso ter essa intimidade com Deus. Então eu preciso sempre subir até o monte, porque eu sei que lá ele vai decidir, vai encontrar. E tem aquela situação que quem dera Deus tenha esse cuidado conosco, e tem, né? É quando a gente não quer subir para o monte, né? O monte figurado aqui, e ele puxa, né? É o deserto, né? Quando ele leva você a procurá-lo, né? Na realidade, a nossa compreensão humana é muito limitada. E graças a Deus é limitada. E quando a gente está no deserto, a gente às vezes não consegue enxergar o ponto mais alto do monte. É muito difícil. Sinceramente, é muito difícil. A gente vai ter, com pena da gente, né? A gente não consegue enxergar. Comiseração. Bom, fé. Moisés está na galeria bíblica dos heróis da fé. E tem um registro na galeria que diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. É muito ilustrativo, né, para a vida da gente mesmo, né, porque quando ele, naquela manhã que ele disse, hoje eu vou ajudar meu povo, né, porque eu não tenho dúvida que ele era algo que já vinha, né, era um sentimento que ele tinha lá aos 40 anos, né, ele, príncipe do Egito, era algo que incomodava, né, até o Swindle, ele faz assim, fala assim, será que naquele dia ele não disse à mãe dele, hoje eu vou tomar uma posição, né? Porque eu acho que havia um conflito, você é egípcio ou você é hebreu, né? Você é israelita, acho que ele cresceu com esse conflito, né? E naquele dia ele faz toda uma especulação, que é aquele dia que ele disse, hoje eu saio do armário, né? Hoje eu vou, e sabendo que ali ele estava rompendo com tudo, e é por isso que ele é o herói, ele é considerado um herói da fé, que é uma decisão, né? E no momento que ele matou o egípcio, talvez nem tenha planejado isso, mas ele ia fazer alguma coisa, né? Ele estava ali, ele estava decidindo que caminho ele ia seguir, né? Se o estreito ou o largo, né? E a gente tem essas decisões o tempo inteiro na nossa vida. Seguir no caminho largo ou no estreito, né? Seguir para algo que não é certo e seguir para o que é certo, que às vezes vai lhe trazer diversas implicações. E Moisés faz isso, né? Então, preferindo, é claro, naquela decisão ali ele não sabia que ia ser maltratado, mas sabia, né? Porque o povo já era escravizado, né? No momento que ele faz uma opção, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E é totalmente significativo para a nossa vida na questão da identidade cristã. Você permanece ou você rompe. E a gente sabe que toda cultura ela traz consigo consequências que a gente não conhece, né? Que a gente desconhece e que muitas vezes para nós podem ser pesadas. Sim. E se eu perguntasse aqui, cada um poderia contar momentos da vida que teve que fazer decisões assim, né? Que tinha implicações. Bom, da fé em Deus vieram os milagres, a divisão do Mar Vermelho, né? Antes até aqueles flagelos, né? Diversos outros.
transformação de águas amargas em água doce. Lá o primeiro lugar que eles chegaram, depois que atravessaram o mar, era Mara. Mara, que é o lugar das águas amargas, né? E aí já começou a reclamação, né? O povo, né? Começou 3 dias sem água. Quando chegou no lugar que tinha água, a água não prestava. Aí Moisés fala com Deus, Deus diz, olha, tem um arbusto ali, jogue esse arbusto na água que ela vai ficar boa. Ficou boa, o povo bebeu água. E assim vai, né? Provisão de pão e carne, ou maná e codornizes, né? Aconteceu, maná todo dia, né? Codornizes é que, se tem a dúvida, provavelmente não era todo dia, porque eles tinham gado, era quando realmente a carne estava faltando. Mas tem gente que acha que todo dia aparecia codorniz também, mas maná com certeza aparecia, e era algo tão milagroso que só era 6 dias, né? E se você, tem um teste, que é a mesma que Deus faz todo dia com a gente, né? Só pegue o que você precisa. O maná caía, só pegue o que você precisa para o dia. Se você guardar, vai estragar. E sempre tem aqueles artistas, né? Eles guardaram, os primeiros que guardaram, aí apodrecia, ficava um mau cheiro, já todo mundo já sabia quem foi o ganancioso, né? E que não confiou em Deus, né? Na verdade, a verdade é essa, confia ou não confia, né? E no 6º dia tinha que juntar 2 dias, porque tinha o 7º, né? Que não poderia fazer isso, que era o dia dedicado a Deus. A água retirada da rocha 2 vezes, a segunda não foi muito boa, né? Vamos dar spoiler, né? Vitória sobre Amalequitas e tantas outras vitórias, né? De tantos outros exércitos, o de Moabe, os Moabitas, né? Inúmeros, né? Calçados e roupas preservados por 40 anos. Há o registro bíblico que eles passaram os 40 anos no deserto e as roupas e os calçados não estragaram. A fé inabalável transformou Moisés numa das personalidades mais importantes da Bíblia. Assim, não tem dúvida, né? Assim, e é um paralelo permanente, muito grande com o próprio Jesus, né? Tanto dos milagres quanto de toda a história, né? Outra característica é de servo. Mas Moisés era o líder, né? Moisés era o manda-chuva, era assim com Deus, né? Servo. Mas é isso que a gente precisa aprender, né? A liderança de alguém que serve no reino de Deus, que é cidadão do reino de Deus, né? É pelo serviço. Foi assim com Jesus, né? Foi assim com Moisés. Estar disposto a servir é uma condição para todos aqueles que desejam ser líderes. Moisés sempre agiu como um servo, manteve-se a serviço da sua missão e do seu povo, atento a tudo o que acontecia e às necessidades dos seus liderados. A gente vai ver isso em várias passagens, inclusive quando ele pede pelo povo, né? Quando ele intercede, né, pelo povo. E toda vez que o povo trazia suas reclamações, muitas vezes sem razão, mas Moisés se dispunha a ouvir, a resolver, né? Por diversas vezes vemos na Bíblia o registro: Moisés perguntou ao Senhor. Porque normalmente a gente chega num ponto, né, que a gente acha que já sabe tudo, né? Que acha que tem a solução, acha que é quem manda, mas assim, não existe um momento em que Moisés, parece até assim uma certa insegurança, mas no início até era, mas depois já não é mais, é porque era o padrão de relação dele com Deus, ele não fazia sem consultar, né? Moisés não executava nada sem ouvir a Deus e sempre levava a ele seus temores, numa demonstração de dependência. Somente um servo pode suportar todas as circunstâncias que ele passou. O povo o confrontou,
negligenciou, desobedeceu e o traiu, mas Moisés continuou liderando-os para conquistar a terra prometida. Porque ele se colocou como um servo, um servidor, né? Alguém que poderia um momento, oh Deus, cuida desse povo aí que não é comigo mais não, né? Eu já fiz de tudo. Ou então, 80 anos, quando depois ali de pouco tempo, ali, um ano mais ou menos, ao redor do Monte Sinai, quando o povo faz né, que Deus proíbe eles de entrarem na terra prometida, né, poderia Moisés dizer, agora cuide deles aí, né, talvez a gente fizesse isso, né? Não, ele ficou mais 40 anos, né, 39, né, com eles, para conduzir, para cumprir a sua missão, né? Moisés foi fiel à missão que Deus deu, até o fim. Moisés foi chamado por Deus, meu servo, a Malaquias 4:4. Será que se Deus fosse fazer essa análise da gente, de cada um de nós, de mim, né? Que ele chamaria de servo, meu servo, para a gente refletir, né? Humildade. Um dos maiores perigos do exercício da liderança é o de pensar que nada pode ser feito sem você, e pior, que você pode fazer tudo sozinho, que é o oposto lá de servir, né? Que você é o líder, você acha que e eu vejo muito isso, né? No trabalho, acho que quem, né, tem convivência com outras pessoas, com líderes, né, enxerga muito essas coisas. Às vezes há aquela autossuficiência, então aquele que a gente chama de o poder subiu, né? Subiu para a cabeça, que ele acha que é o dono da verdade, acha que é quem sabe, e quando a liderança, pelo contrário, é a capacidade de fazer com que todos trabalhem com um propósito, né? Então é muito mais ouvir, muito mais conseguir fazer essa união do que mandar, né? Do que dizer, faça assim, ter as respostas, né? Moisés talvez inconscientemente agiu assim, mas em um gesto de grande humildade aceitou o conselho de seu sogro Jetro para realizar o trabalho em equipe. Naquele início, ele tinha o papel de ser juiz, né? De julgar as causas, né? E pense aí, 2 milhões de pessoas, eram 12 tribos, e as pessoas tinham problema todo dia, né? E Moisés se achou com a obrigação de ter que ouvir todo mundo, todos os problemas que aparecessem para julgar. E estava impossível, né? A fila estava grande, né? Igual a do INSS, né? Nem fila mais não, né? Diz que era 6 meses. 6 meses, né? Porque é virtual, né? Não atende ninguém, pode. Não tem fila, né? Eu fiz, e achei. Coitado, meu patrão. Desculpa aí. A citação não foi feliz, né? Não foi feliz, não. Esqueci que ela estava aqui. Não, esse negócio de fila é assim. Teve uma campanha da Facet, da antiga Facet, né? E era várias coisas com F de Facet. Aí no primeiro mês de pagamento, aí teve uma fila que foi até a rua. Aí começou, né? Era F com fila de Facet, né? Foi o dia mais terrível que teve, que nada funcionou, os caixas não funcionaram, e aí a fila de pagamento foi até a rua mesmo, né? Assim, e eu nunca esqueci esse negócio da fila. Onde é que eu estou mesmo? Então o que é que Jetro aconselhou? Crie líderes, outras lideranças, né? Estabeleçam outros líderes que vão fazer isso e para você só aquilo que os outros não conseguiram resolver, né? E Moisés, assim, demonstra essa humildade, porque ele não questionou
ele executa, né? Ele foi e atendeu, até porque era o sogro, né? Conviveram 40 anos. Conviveu 40 anos, né? Tinha uma relação de respeito, né? E ele demonstra respeito. Quando Deus chama, ele vai falar para o sogro, né? O líder precisa reconhecer ou aceitar quando precisa mudar. Tem dois precisa aí, né? Eu não sei se é aquele precisa lá dos medicamentos que ficou na cabeça, né? Mudar, desculpa a gracinha aí. O líder precisa reconhecer ou aceitar quando deve mudar e realizar a mudança, né? Se tem papel que o líder precisa ter, é isso, né? Ele tá, porque às vezes a gente toma decisões, a gente dá o rumo, o norte, né? Planeja, né? Mas às vezes não dá certo. E aí cabe o líder também dizer, não, errei, não é isso, precisa mudar, né? O apóstolo Pedro adverte: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Outro aspecto, característica que se aplica à nossa vida, né? da vida de Moisés. Obediência, fidelidade e lealdade. Apesar de distintas, essas três expressões são complementares uma às outras. A obediência de Moisés às ordens de Deus é admirável. Depois do deserto, aquele príncipe do Egito morreu e surgiu o pastor de ovelhas. Isso é bem significativo, né? Porque a autoridade do faraó era inquestionável, né? Ele era um Deus, né? Com D minúsculo, mas era um Deus, né? Para o povo. E Moisés, ele cresceu nesse mindset, né? nesse modelo mental, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É o lema aí. Mas ele quebrou isso, né? E os 40 anos no deserto certamente ajudou ele nisso, né? Que você mudar esse modelo de ser aquele que está ali para servir, né? E obedecer. Não são poucos os registros sobre essa obediência. Um deles, Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Outro, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar, além de tantos outros textos. Ou seja, fica muito nítido, né? no registro bíblico, que Deus não dava nenhuma das ordens que Deus deu ou disse para Moisés, ele não questionava, ele ia e fazia como Deus disse, né? Que nem sempre a gente faz assim, né? Obedecer é sinal de fidelidade e confiança, algo inegociável na relação com Deus. Lealdade e fidelidade são de importância fundamental nas relações. A lealdade é uma escolha, é espontânea e é oferecida voluntariamente. A lealdade tem muito a ver com bondade, tolerância e generosidade, e vale para todos os tipos de relacionamento. A fidelidade é uma obrigação que se cumpre de um acordo. É por isso que no casamento, né, promete ser fiel, é porque está se fazendo um acordo ali, né? E aí a fidelidade é cumprir o acordo, né, o que está acordado. Ser fiel significa realizar a missão dada. Ser leal significa realizar ou fazer mesmo não havendo compromisso, obrigação ou até nem sendo justo. Então, a lealdade ela é maior do que a fidelidade, né? E Deus espera isso, né? Porque vai acontecer com Moisés, em que ele poderia só fazer aquilo que Deus mandou, mas ele vai além, né? Ou, na verdade, com o povo, né? Em relação ao povo, ele demonstra uma lealdade imensa. Ele vai demonstrar com os irmãos, né? Com Arão e Miriam,
quando eles traíram. Uma lealdade, né, de pedir a Deus por eles, mesmo eles tendo traído a Ele, né? Que é algo que é inusitado, né? A gente talvez seja mais acostumado com a fidelidade do que com a lealdade. E um teste bom é fofoca, né? Quando alguém vem falar de João para mim, o que é que eu faço? Eu acrescento as minhas, ou até digo para outras pessoas que falaram de João, ou eu vou defender João, né? Ou vou conversar com João, então isso é lealdade, né? É extrapolar aquilo que não tem nenhum acordo com João, né? Para não falar mal dele, mas eu sou amigo dele, eu sou irmão dele, então minha lealdade deveria me fazer diferente, né? Então, essa relação, e essas características a gente vai ver em Moisés, né? Muito, muito forte. Ele é obediente, ele é fiel, mas ele é mais do que isso, ele é leal, né? E é por isso que às vezes a gente nem entende, né? Porque o povo errava e ele ia pedir a Deus para perdoar. A gente não entende, né? Porque ele disse, por mim já tinha, pode descer fogo do céu, né? E por quê? Porque ele era leal. É um sentimento, é uma característica, né? Que a gente consegue entender pouco. Moisés não só foi fiel a Deus, cumprindo sua missão, como foi leal, mesmo quando discordava de uma decisão de Deus, como na seguinte situação em que foi leal ao povo. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Olha o que Moisés disse. E aí vamos para a história, né, João? Chegaram no monte, Deus desce e chama Moisés para conversar e diz: eu quero falar com o povo, e eu vou mostrar que eu sou Deus, né? E aí Moisés manda o povo se consagrar, e em determinado dia Deus diz: é hoje, né? E aí começa assim, umas trombetas, quem achar que, né, no arrebatamento vai ter trombeta, né? Que tem uns que acham, outros que não, né? Que vai ser no piscar de olhos, ou então a gente vai ver, não sei. Eu sei que eu quero ir para o céu. Mas vieram as trombetas, e não eram trombetas do povo, não, eram trombetas celestiais, né? Raios, trovão, o Monte Sinai começou a fumegar, está descrito na Bíblia assim, né? Saía fumaça, né? E aí é quando Deus chama Moisés para conversar e o povo começa a ver, e é nessa ocasião que Moisés vai passar 40 dias, 40 noites conversando com Deus, e Deus vai dar as tábuas da lei, escritas com os dedos de Deus, e as tábuas dos mandamentos e das leis, né? E tudo mais. Só que Deus está conversando com Moisés, e aí ele diz: Moisés, está acontecendo alguma coisa, o povo está desobedecendo, eles, como demorou muito, 40 dias, Moisés morreu, não come, não bebe, né? Pediram a Arão para criar um Deus para eles. Pouco tempo depois, eram 3, 4 meses que eles tinham atravessado o mar, que as pragas tinham acontecido, mas eles disseram que, não tem mais Deus, não tem Moisés, não tem, e aí construiu um bezerro, que era um dos principais deuses lá do Egito, né? E Arão caiu na conversa, né? Pediu joias e tudo mais para fabricar isso. Aí Deus diz: o teu povo, Moisés está lá se rebelando, né? E aí Moisés desceu irado e destruiu o bezerro, né? Acho que vai estar em outra passagem aqui. Destruiu o bezerro, dissolveu o bezerro, jogou na água, todo mundo bebeu, ainda mandou matar os principais líderes daquele movimento, né? 3.000 morreram nesse dia.
E Deus disse: eu vou exterminar esse povo, vou abandonar. E Moisés vai conversar com Deus, dizer: mas se você fizer isso, o povo vai dizer: nem Deus teve pena desse povo, não prestava mesmo não e tal. Aí convence Deus, ou seja, mas era uma lealdade ao povo, porque Deus já teria decidido isso, né? Eu sei que tem umas questões aí, né? A Ariane fica assim, não vamos entrar nesse mérito não, se Deus muda ou não muda, mas na verdade é que é uma narrativa humana, né? É uma narrativa humana. E às vezes a gente fica espantado com isso, mas será que não acontece coisas assim na nossa vida, né? Não nessa dimensão, né? Mas que a gente sabe um caminho e a gente se rebela, né? E adota outro, e Deus tem que perdoar, né? Aliás, já está perdoado, né? Uma coisa que chama atenção nesse trecho aí é algo que acontece hoje em dia também, que é o perdoa homens, né? Arão, ele cedeu à pressão do povo, e a gente é tentado, né, a ser coagido, a ser levado pelos gritos do povo. Então, se a gente realmente não é firme pelas nossas convicções, a comunhão com ele, a gente acaba se deixando levar, né? O reinado foi criado de Saul, que era o rei de Israel, por conta de um que foi esse, ele cedia, você ficava pensando que o povo vai falar. Então é algo que a gente tem que sempre dar. A gente viu lá no começo que era a questão da multidão, né? Cuidado com a multidão, né? A multidão, ela, em geral, ela empurra a gente para o lado errado, né? Mas isso e eu vejo em Arão, e vai acontecer pior, né? Com dele, né? Em relação a Moisés, aquela questão talvez de um ciúme, né? Se Moisés acabou, agora sou eu, né? Porque ele era, inclusive, mais velho do que Moisés, né? Ele é irmã, né? Mas aí depois vai acontecer. Mas eu acho que está sempre presente um pouco isso, por isso que ele também era meio bom para ele, né? Vamos dizer assim. E ele que sofreu, né? Lá no Egito. Moisés sempre esteve disposto a pagar o preço da liderança e teve isso reconhecido. Em Hebreus 3:5 diz assim, ele está lá em Hebreus, está comparando com o próprio Jesus. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Paciência, perseverança e resiliência, aí era que ele tinha muito, né? Nunca vi alguém assim. O próprio Deus vai dizer lá no último, lá ele diz: ora, Moisés era um homem muito paciente, né? Desde o confronto com o faraó até o ter que lidar com a recorrente murmuração e desobediência dos israelitas, Moisés sempre demonstrou mansidão, paciência, perseverança e resiliência. Um líder precisa também ter estabilidade emocional e equilíbrio, né? que é o que dá paciência, né? que dá perseverança, porque se a gente é muito superficial, né? Se a gente se leva pelas primeiras impressões ou pelas primeiras pelos primeiros reveses, né? Quando eu ia fazer isso, não começou a não dar certo, não, deixa pra lá, né? Já desiste. Aí nada é fácil na vida, nada, são poucas coisas que são fáceis. Então, essa questão da paciência, perseverança, resiliência, né? Que é voltar ao estado, né? Anterior, se restaurar, né? É um desafio. Quando Arão e Miriam começaram a criticar Moisés e questionar sua liderança por ter se casado uma segunda vez, né? A esposa de Moisés, ela faleceu e ele casou com uma mulher que não era israelita, mas que também não era do povo que Deus disse que não era para casar, era de um outro povo. E Deus autorizou ele fazer isso, né? Mas aí eles estavam só esperando a oportunidade, né? E aí começaram a se rebelar mesmo, né? Arão e Miriam, a segunda vez de Arão, né? E talvez outras, né? Lá, aparentemente havia essa relação assim um pouco ciumenta, né? Ou invejosa.
o próprio Deus reconhece sua paciência, né? Ora, porque Moisés foi orar por Arão e Miriam, porque Deus mandou chamar os dois na tenda, né? Chamar os três, né? Moisés, Arão e Miriam, e descascou, né? Deu o sermão dele e Miriam já saiu da prova de lá. E aí Moisés vai pedir a Deus para não faça isso não para os bichinhos, né? E Deus permitiu que Miriam fosse curada. Passou 7 dias fora, né? Que tinha que ficar, mas ela foi curada. E é por isso que Deus diz assim: ele é um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Isto porque Moisés pediu misericórdia de Deus pelos irmãos. Você faria isso? A paciência, a perseverança, a resiliência de Moisés também foi imensamente testada quando os israelitas não confiaram em Deus e decidiram não enfrentar os desafios para entrar na terra prometida, e Deus resolveu destruí-los. Aquela passagem que... Não, vai ser uma passagem posterior, eu vou comentar. E mesmo assim Moisés rogou para que o Senhor tivesse misericórdia deles. Vou ler daqui a pouquinho, né? Essa passagem, mais ou menos quando fechou esse ciclo de 1 ano ali ao redor do Monte Sinai, recebeu as leis, aqueles indas e vindas e tal, e Deus disse: vamos entrar, vai entrar na terra. Inclusive dividiu as tribos, né, de forma bem estratégica, né, as tribos de proteção do lado, as tribos da frente, do centro, tinha todo o tabernáculo, a arca onde ia, tinha está tudo escrito, né? E agora vamos entrar na terra. Só que aí mandaram os espias, 12 espias. E aí chegaram na terra prometida, viram as coisas boas e viram as coisas ruins. Só que quando voltaram para contar, né, os espias contar o que eles viram, 10 só as coisas ruins e 2 só contaram as coisas, assim, contaram as duas coisas, mas dizendo: não, mas Deus, o nosso Deus, ele é poderoso, a gente pode vencer. E aí prevaleceram os 10, né? O povo já não era muito, muito bom de obedecer ou de confiar. A palavra dos 10 valeu, né? E aí o povo disse que não queria entrar, e aí, não, porque a gente, se faltava cova, né, no Egito, né, não faltava, né, lugar para a gente morrer, para vir morrer aqui, toda aquela coisa que a gente sabe bem como é que é quando a gente está querendo reclamar, né? E aí Deus se irou, né, e disse: vou destruir o povo agora. E ele ia destruir o povo, mas aí o pedido de Moisés ainda é que eles levam 40 anos, né? Porque o que é que Deus flexibilizou? Não, eu não vou destruir o povo, mas essa geração não entra na terra, vão ter que vagar no deserto até morrer todo mundo, só vai entrar uma nova geração. E Josué e Caleb, né, que foram os 2 espias que falaram de forma confiante, né, com fé, né, com aquilo que eles tinham aprendido, né? Deus não tinha cuidado até ali, por que não vai cuidar daqui para frente, né? Não é porque tem gigante nas terras ou sei lá o que não vai, né? Então foi isso que aconteceu. Mas Moisés, de novo, quem pede misericórdia a Deus, né? O Senhor respondeu depois que Moisés orou: eu os perdoei, conforme você pediu, né? Conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas o que importa aqui é como você pediu, né?
Porque nós estamos falando, né, dessa característica de Moisés, né, de paciência, perseverança, resiliência, que tem também a ver com lealdade, com tudo mais que a gente viu antes. Coincidência ou não, foram 10 espias que falaram para Sansão não acreditar, e 2, né? Depois de Salomão, o reino é dividido, e ficam 10 tribos ao norte e 2 ao sul, né? E as 2 é o tipo certo da Judá, Judá e Benjamim, né? Coincidência ou não, foram 10-2 também. 10-2, né? Não é nada de 7-1, não, né? Moisés. Aí eu fiquei pensando, será que Moisés tivesse pedido a mais, deixaria? Eu acho que ele já estava tão íntimo que ele sabia onde é que. Qual era o limite. Ele tinha juízo. Tinha juízo, né? Nem você vai não, vamos matar logo agora. Mas assim, eu olho para essa história toda, a gente às vezes até critica o povo, mas não é diferente da gente não. E a gente tem que olhar para esse, como a gente falou lá no início, é o processo da maturidade, né? É o processo da maturidade. Esse povo, ele só foi aprender um pouquinho depois de 2 cativeiros, né? Um dos 10 para a Síria, que exterminou, né? Aquele reino, e as 2 tribos que ficaram, que era de Judá, né? Que foram para a Babilônia. Depois que voltaram, é que nunca mais, pelo menos, idolatria, né? Não tiveram mais. Mas, ou seja, foi muito tempo de amadurecimento para esse povo, né? E não é diferente com a gente. Moisés é verdadeiramente um exemplo de paciência e resiliência. Integridade. No Antigo Testamento, a palavra hebraica traduzida como integridade significa a condição de ser sem defeito, perfeição, sinceridade, solidez, retidão, inteireza. Inclusive o cordeiro, né, que foi sacrificado na Páscoa lá, ele era para ser sem defeito, né? Que é íntegro. Para ser considerada íntegra, uma pessoa precisa possuir qualidades morais e éticas que pautam a sua conduta e comportamento. Sabe a diferença, né, entre moral e ética, né? Mas moral é o que está escrito, tipo, cumprir a lei, né? E ética é que não esteja escrito, mas se não é ético, então não é crime, mas é o certo, né? É fazer o certo. E integridade é isso, fazer o certo sempre, fazer o bem sempre, né? Mesmo que seja para o seu próprio prejuízo. Que às vezes a gente argumenta, né? Não, mas eu vou ter prejuízo porque eu não faço o negócio errado, né? Tipo, sonegar imposto, sei lá, mas é errado, então. Só que aí é imoral, né? Porque a lei não dá esse direito, não. E não só não é. Liderar é influenciar, e não há melhor forma de influenciar do que pelo exemplo. Em toda a história do Êxodo, após a saída do Egito, não encontramos o registro de nenhum desvio moral ou ético de Moisés. A gente só vai encontrar lá quando ele matou, assassinou, né, o egípcio, né, que é imoral, né, a lei não permitia isso, né, até permitia, mas não naquele caso. Mas assim, nesses outros 40 anos, né, que a gente está percorrendo aqui, a gente não tem registro, né, de algo de desvio. Vai ter só uma situaçãozinha, mas que acho que não se aplica a essas duas, não sei. Precisamos cuidar da nossa integridade e Deus cuidará da nossa reputação. Muitas vezes invertemos esse processo. Nós queremos cuidar da nossa reputação e deixamos de lado nossa integridade. É o Instagram, né, o Facebook, né? As imagens são maravilhosas, né? Mas por trás das imagens, ali não estou criticando no Instagram, nem Facebook, nem quem coloca nada não, né? Mas é verdadeiro, né? É íntegro, né? Essa questão que está por trás. Então você cuida da reputação, mas não cuida da integridade. Reputação sem integridade é escândalo. Moisés foi um homem de integridade,
força e caráter. Pedro fez uma defesa inspiradora sobre a integridade. É que não cabia aqui, aí eu tive que cortar, mas eu tenho. Pedro diz, 1 Pedro 3, 13 e 14: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? É uma pergunta que ele faz para nós, né? Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes ou bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Ou seja, Pedro fala assim: se vocês fizerem certo, quem é que vai questionar isso? Mas aí ele diz também: mas se eles questionarem você fazer o certo, eles é que estão errados, você que está certo, faça certo, mesmo que tenha que padecer por isso, né? Integridade, né? Coragem. Moisés foi escolhido por Deus para tirar os israelitas da terra do Egito. Apesar de um início vacilante, não fugiu dos desafios, das adversidades ou dos confrontos. Um líder não se esconde. E isso a gente realmente não vê Moisés em nenhum momento, ele sempre dá a cara a tapa, né? Um líder precisa ser capaz de enfrentar a necessidade de tomar decisões difíceis, a incompreensão, a rebelião, a traição, a solidão. Isso está garantido. Isso está garantido. Quem assume liderança, seja qual for, seja na família, seja... está garantido. Vai ter isso, vai ter que decidir, vai ter rebelião, vai ter traição, vai ter tudo. Até não pode nem ser, até individualmente é garantido isso. Então, não existe esse... A gente tem que estar pronto para isso, né? E pronto como? Com Deus, né? Ele é que é nosso refúgio e fortaleza, né? No momento mais glorioso da estadia dos israelitas no entorno do Monte Sinai, pouco mais de 4 meses da saída do Egito, 40 dias depois da ocasião em que o povo pôde presenciar um espetacular encontro entre Moisés e Deus, aquela que eu contei, né, que o monte fumegava e tudo mais, com direito a toque de trombeta, monte fumegando, trovões e relâmpagos, Êxodo 19, 16, e em que Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel também puderam ver a Deus. Ou seja, depois que Deus apareceu ali para todo mundo, ele disse: eu quero falar com esses rapazes aqui, né? Arão, Nadab, Abiú e 70, aquelas autoridades que foram constituídas. Eles subiram no monte para Deus falar com eles também. Ou seja, experiência com Deus nenhum podia dizer que não teve. A gente até pode dizer, né, que nunca Deus, né, manifestou assim, tá, mas eles não podiam, né? Eles tiveram uma experiência espetacular, né, com Deus. E nós temos, né, ter essa intimidade com Ele. Então, esse era o momento mais glorioso, né? Mas sabe o que aconteceu? O povo, achando que Moisés havia morrido, aquilo que eu contei até há pouco, né? Pois faziam 40 dias e 40 noites que ele estava reunido com Deus no monte, pediu que Arão fabricasse um novo Deus, um bezerro de ouro. Moisés foi informado disso pelo próprio Deus. Desça, porque o seu povo que tirou você do Egito corrompeu-se. Que você tirou do Egito. Deus não foi bom com Moisés aí não, né? O seu povo que você tirou do Egito. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Quando Moisés voltou ao acampamento, viu o bezerro e a comemoração do povo, irou-se de tal forma que jogou as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus no chão, quebrando-as. Então as primeiras tábuas, elas foram quebradas, né? Porque ele estava tão feliz, né? Deus tinha 40 dias, 40 noites, ele estava no céu, né? Com as tábuas e tudo, mas quando voltou era isso que ele viu, né? E quebrou. Depois Deus deu de novo, né?
Além disso, pegou o bezerro, lançou no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. Também ordenou que os levitas matassem os profanadores, sendo mortos naquele dia 3.000 pessoas. Mesmo assim, por lealdade e misericórdia, Moisés não deixou de rogar a Deus que perdoasse o povo. Não é fácil não. Moisés enfrentou o faraó, o deserto, um povo que não queria segui-lo, enfrentou oposição, enfrentou traição, enfrentou desilusões, mas não amarelou ou desistiu. A gente sempre encontra um motivo, né, para desistir. Empatia. Compaixão, né? A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Está intimamente ligada ao altruísmo, né? Amor e interesse pelo próximo. Altruísmo. E é a capacidade de se colocar no lugar do outro e ajudar. Moisés orou a Deus para que perdoasse o seu povo quando Deus decidiu destruí-lo. Eis o registro bíblico. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água por causa do pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprovava, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava suficientemente irado para destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão e a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. É lá em Deuteronômio que é aquele tipo biografia, né? Que Moisés está recapitulando tudo o que aconteceu, né? Tem acontecido lá em Números ou em Êxodo, e aqui ele está recapitulando. Moisés também orou por Arão e Miriam quando fizeram rebelião, Números 12 e 11. A gente já viu isso, né? Isso é empatia, né? Isso essa lealdade, né? com empatia. Por fim, realização. Por fim, as características, né? Mas ainda falta um pouquinho, mas já está terminando. Realizadores são pessoas eficientes, comprometidas e proativas que não deixam inacabadas o que começam, que vão até o fim em tudo que lhe é colocado na mão para fazer. E Moisés, é por isso que ele ficou os outros 40 anos, né? Ele poderia ter desistido, tinha motivos, né? Moisés escreveu o livro da aliança, recebeu de Deus tábuas de pedra com as leis e os mandamentos, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel, construiu o tabernáculo, fabricou a arca da aliança, consagrou os sacerdotes, venceu batalhas. Assim, poderia descrever inúmeras coisas, inúmeras realizações de Moisés, né? Julgava, assim, ou seja, ele era um realizador. A Bíblia atesta isso. Em Israel, e aí é o último capítulo aí de Deuteronômio, né? Quando Moisés, é o epitáfio lá. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Quem dera, né? A gente tivesse esse registro de Deus assim, um pouquinho só. Moisés foi chamado homem de Deus. Homem de Deus. E aí, como ninguém é perfeito, né? Um instante de ira. Em Números 20, versos 7, 8 e 11 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então, aí, quando Moisés foi para a rocha,
Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Parece que ele fez o que Deus mandou, né? Só que não. Como na vida nem tudo são flores, muito menos a paciência, a perseverança e a resiliência são permanentes, uma situação em especial marcou de forma negativa a vida e liderança de Moisés. Nessa jornada com o povo pelo deserto, Moisés decepcionou a Deus somente uma vez. Decepcionou entre aspas aí, né? Cansado e irritado com o estoque inesgotável de murmuração e desobediência dos israelitas, agora por não estarem encontrando água mais uma vez, Moisés, tendo recebido a orientação de Deus para que fale aquela rocha e ela verterá água, não falou a rocha, bateu na rocha 2 vezes. Por conta disso, Deus decidiu não permitir que Moisés entrasse na terra prometida. Foi cruel, né? Foi cruel. É difícil entender isso, né? Porque alguém como Moisés, né? Só porque bateu a rocha, né? Mas, e aí eu coloco aqui, não é fácil ou simples definir exatamente o que desagradou a Deus, né? Na atitude de Moisés. Mas o texto bíblico diz que ele desonrou Deus como o único santo aos olhos dos israelitas. A sensação aí é que ele subiu um pouquinho, né? Tirou o pé do chão. Que ele já foi assim, tipo, eu não já fiz isso antes, eu faço de novo, né? E até que ele tenha feito isso, eu ainda acho que tem atenuantes, né? Mas Deus disse não. Talvez isso tivesse uma expressão muito grande para o povo, né? E Deus quis ensinar. Eu sei que Deus disse, ó, você não vai entrar na terra. Seus 120 anos aí, com esses 40 com esse povo, mas mesmo assim você não vai entrar na terra prometida. Aquela geração já não ia mesmo, não, aliás, já tinha passado, aqueles já tinham morrido todos, aqui já são aqui é no finzinho, né, da vida de Moisés. Não é fácil ou simples definir exatamente o que, já li isso, né? Se ele tivesse somente falado com a rocha, Deus o teria honrado, mas foi. Talvez ele não confiasse, naquele momento ele não confiasse, a confiança acho que foi primordial aí, e só a palavra, né, bastaria. E aí, como você diz, ó, antes eu tive que tocar a rocha, vou tocar agora você. No texto ele fala muito da questão dessa santidade de Deus aos olhos do povo. É como se eu não acredito que é confiança, mas ele meio que desonrou mesmo a Deus, né? Que era para fazer, ele sempre fez tudo certinho, né? E dessa vez ele, em vez de falar, ele tocou, que era para ele dizer, ó, sai a água. Era até um milagre até maior, né? Porque da primeira vez ele tocou, que Deus disse, toque a rocha com a vara, né? E a água jorrou. E dessa vez eles falam, né? Era até mais poder, né? Porque não tinha nada material, né? Uma coisa que acontece também é que ele tomou para si essa ação. No versículo 10, do 20, Moisés reuniu a assembleia de frente à rocha e Moisés disse, escute, será que queremos ele Arão que dá água, né, da rocha e dá? Ele disse assim, será que Deus tem que mostrar? Ele tomou para si também? Isso, é que ele meio que, naquele momento ele se encheu ali de... Né, por aí, mas vamos perdoar ele, né? Mas também assim, eu não sei, eu vou me raciocinando já, mas me vem na minha mente assim, que tudo que Moisés tinha de qualidade era dado por Deus, né? Então assim, a gente foca muito no homem, assim, toda essa intimidade 40, né, que passou no deserto, tudo isso foi dado por Deus, então todas as virtudes que nós temos, muitas vezes a gente se engrandece achando que é nossa, mas toda a nossa capacidade vem de Deus, né? Então, acho que... ali talvez ele tenha demonstrado que realmente ele é.
a humanidade dele, né? Que realmente é isso. No fim, se a gente não entende que é tudo de Deus, a dependência de Deus, né? A gente tem essa tendência de, quando as coisas dão certo e tal, é a gente, né? Quando as coisas não dão certo, Deus me ajude, né? A morte de um herói da fé. Zambelli já está dizendo, já passou 15 minutos ali, tá? Você não precisa nem olhar para lá. Mas já estou terminando, é o último. A morte de Moisés aconteceu de forma sublime e com a honra inigualável de um sepultamento feito pelo próprio Deus, que fez questão de destacar. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. A gente até já leu essa parte, né? Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em tudo que Moisés operou com mão forte e com grande espanto aos olhos de todo Israel. Deuteronômio 10 e 12. Moisés foi um líder que experimentou sucesso e fracasso, vitória e desapontamento, crises e soluções, força e cansaço. Afinal, antes de tudo, ele era um ser humano, com todas as limitações e virtudes naturais. Mas o legado pelo qual será para sempre lembrado é o de fidelidade, obediência e lealdade a Deus, de quem se tornou amigo. É isso que precisa, né, que fica para a gente. E aí, como é o seu relacionamento com Deus? Não precisa responder. Considerando todas as lições aprendidas com a história de Moisés e do Êxodo, não esqueça de buscar tirar o Egito de você e continuar trilhando firmemente a jornada para alcançar a estatura de varão perfeito, a ponto de poder dizer, como Paulo, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse processo mesmo, né? Não adianta a gente ficar, né, aflito e dizer, sou imperfeito. Não, é imperfeito mesmo, né? Faz parte do processo. Mas a gente tem um alvo, a gente tem um objetivo, né? Chegar a ponto de dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estatura de varão perfeito é ser igual a Jesus, né? Alguém olhar para você e dizer, é Jesus, né? Você se parece tanto com ele, né? Não fisicamente, mas que você é na sua essência. É isso. Por hoje a gente encerra a nossa caminhada, essas 4 aulas. Foi bastante desafiador para mim. Por várias coisas, né? Primeiro pela quantidade, pelo conteúdo muito grande, né? Segundo, por ser sempre desafiador, né? Falar algo que não é de mim, tem que ser aquilo que Deus precisa falar com cada um de nós, né? Primeiro comigo, depois com você. Mas eu agradeço a todos que tiveram a paciência, né, de estar aqui nesses dias, nessas 4 aulas, alguns, outros não. Eu deixei também esse texto aqui, lá do comecinho do Deuteronômio, né? Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor
é Deus e que não há outro além dele. Dá para a gente entender isso, né? Tudo que está registrado, né, é para mostrar que Ele é Deus, né? E isso que precisa confiar, obedecer, confiar. Está tudo errado, mas é porque é para você confiar, né? Porque Ele está com o controle das coisas, né? Então que Deus abençoe e aplique tudo que a gente pôde aprender nesses dias.